Aleluia. Nossa visita, irmãos, nesses últimos anos, a partir de 2011, tem sido visitas marcantes, né? Porque não se trata de mensagens sem objetivo, né? De mudança. Nós estamos numa mudança constante. E eu queria que, dessa vez, utilizar hoje e amanhã para que nós possamos avançar, né? O ângulo não tem muita turbulência, né? Cada um tem a sua porção, né? O ângulo teve muitas dores para ser gerada, né? No entanto, nesse contexto agora atual, ela não tem muita turbulência, pelo menos visível, a nível de igreja. A liberdade dos irmãos, a liberdade é um repelente. A liberdade é um repelente. Ela repele a religião. Sim, Jesus. A religião é um mosquito, né? Malária. A religião, ela não... Se houver liberdade, a religião não fica. Aleluia. Amém. Se nós somos livres do Senhor, para adorar o Senhor, para engrandecer o Senhor, para servi-lo da maneira que o Senhor nos conduzir, sem formatação, sem tradição, a religião não fica. A religião vai embora. E o Senhor tem encontrado esse ambiente aqui no ângulo, né? E ainda vai avançar mais. Amém. Como nós não temos uma preocupação apenas local, mas, como diz o louvor, nosso encargo são as nações, porque as nações, elas representam um território usurpado por Satanás, aonde o Senhor quer estabelecer o seu reino, subjugando cada principado e potestade, e assim o Senhor pode reinar, né? Amém. Nós queremos, assim, falar um pouco para os irmãos, vocês, um pouco da comunhão lá que estivemos em Luanda, acerca da igreja, da igreja no seu aspecto global. Três características da igreja, ou três linhas que a igreja adquiriu ao longo desse século, principalmente do último século, que é o movimento. A igreja está separada em três linhas: movimento, reavivamento e reforma. Isso é histórico, isso é a história da igreja. Uma linha de pensamento, uma porcentagem de cristãos seguiram a linha do movimento, principalmente do movimento pentecostal. E o movimento, ele funciona à medida que alguém esteja animado. Se estiver animado, o movimento funciona. Em qualquer ocasião, nós podemos reunir e haver um movimento pentecostal. Esse movimento é a partir do dia de Pentecostes, onde alguns cristãos entenderam que poderiam reproduzir aquele dia. O dia de Pentecostes, reproduzir em vários cultos, vários anos. E acaba até por forçar na barra, né? Não havendo o Espírito Santo, ali acontecem algumas coisas sobrenaturais. A outra linha é o reavivamento,
acontecimento desse no país, né? Por exemplo, reavivamento na Argentina, outro na Inglaterra, e as pessoas, elas alugam. O último que eu tomei conhecimento foi na Argentina. Eu soube que os cristãos alugaram um bonde. Todo bonde foi de cristãos brasileiros indo para a Argentina, porque ia haver um reavivamento da Argentina. Então há um grupo de cristãos que vivem assim. Depois vai para a Inglaterra. Periodicamente ele tem uma experiência forte. E o terceiro grupo é a reforma. Tanto o reavivamento quanto o movimento, ele não necessita de visão. Ele funciona sem visão. A reforma é dependente de uma visão. E nós estamos na reforma. Dá tempo de tocar ainda, amém? Se você quiser seguir o movimento, ainda dá tempo. Se eu quero seguir alguma coisa que precisa de visão. Quero só receber o fogo do Espírito. Né? Você pode procurar um movimento mais próximo da sua casa. Né? Se você quiser viver de período, né, de reavivamento, você também tem tempo. Porque a reforma é uma área de risco. Você não anda sem visão. Você não funciona sem visão. E justamente esse nome reforma é porque alguém viu que algo estava danificado. Alguém viu que algo precisava de restauração. Para restaurar alguma coisa, tem que ter uma reforma. Aleluia! Não é verdade, não? Se você quer restaurar essa casa, você tem que reformá-la. Você chama isso de reforma. Né? Aí chegamos aqui e a irmã fala, eu reformei a minha casa. Ela reformou, então ela detectou alguns problemas, né? Algumas paredes manchadas, algum piso quebrado, algum vaso entupido, alguma tubulação errada, e ela reformou a casa. Amém. Deus quer reformar a sua casa. Amém. Algumas coisas estavam erradas. E ele então deu uma visão. E essa linha de cristãos seguiram esse caminho, que é um caminho muito minucioso, que é um caminho muito delicado, e na qual nós nos encontramos hoje. Então, viver dependendo de uma visão é completamente diferente de outros grupos cristãos. Nós podemos ter aqui, por exemplo, uma reunião animada e não ter visão. Daqui a pouco vai acabar a reunião e nós já não tínhamos visão mesmo. Será mais uma reunião animada? Ou podemos ter alguma coisa extraordinária sem visão. Essa coisa extraordinária vai passar e nós vamos para a nossa vida e nada vai mudar. Não é verdade? Estão entendendo? Mas se nós tivermos uma visão, vai acabar essa reunião, nós vamos para casa e a visão vai continuar. Amém? Amém. A visão não termina. Movimento passa, reavivamento passa, mas visão não termina. Amém. Amém? Amém. Aleluia? Amém. E a reforma, ela está sobre três bases. Três grandes visões, ou três aspectos de uma única visão. Ou podemos chamar de três grandes visões, ou chamar de três aspectos de uma única visão. Eu acho melhor. Que é o retrato de Gênesis. Eles vão dar uma lida para vocês. Amém. Gênesis. Senhor Jesus. Gênesis, já falamos aqui, é o livro da semente, né? Lembra? Tudo que Deus almejou, se você quer conhecer Deus, quer conhecer o coração de Deus, viu? Se você quer conhecer o coração de Deus, se você conhecer Gênesis, você vai conhecer o coração de Deus. É igual ser fiel. Se você quer conhecer Deus, quem quer conhecer Deus, diga amém. Amém. É só você conhecer Gênesis. Porque Gênesis significa semente.
Então, quando você quer... Fala o nome do mano. Tomate. Tá certo? Você quer tomate, você quer colher tomate. Amém? Amém. O que você semeia? Uma semente de tomate. Quando você semeia a semente de tomate, a sua expectativa, né, é que nasça o que você semeou. Então, Gênesis é o livro da semente e Apocalipse é o livro da colheita. Tudo o que o Senhor deseja alcançar, colher em Apocalipse, foi semeado em Gênesis. Amém. Amém, irmão? Amém. Fala o teu irmão para ele poder gravar. Irmão, presta atenção. Fala. Irmão, presta atenção. Tudo que o Senhor quer colher em Apocalipse, Ele semeou em Gênesis. Aleluia, irmão. Glória a Deus. Então, esse é o livro da semente. Amém? E logo de entrada, assim, na introdução do livro de Gênesis, está revelado o propósito eterno de Deus. Logo, o Senhor procurou logo semear o seu propósito. E a gente, sem preocupação em repetir, capítulo 1. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Amém. Louvado seja o Senhor. Perdão, capítulo 2, irmão. Versículo 7. 2:7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. 2:7, 2:8. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento. E também a árvore da vida, no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Amém? Isso aqui é o primeiro retratinho, a primeira semente que foi lançada, foi a criação do homem. Amém? Já entendeu, irmãos? Amém. A primeira semente é a criação do homem. Correto? E a árvore da vida. O Senhor colocou o homem diante da árvore da vida. De todas as árvores do jardim, ele podia comer, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Dessa, se comer, certamente morrerá. Foi dessa que o homem comeu. Então, a primeira intenção de Deus ao semear essa semente era que o homem fosse a expressão de Deus. Por isso o homem tem a forma e a semelhança de Deus. Façamos o homem com a nossa forma. Aleluia. Amém. Conforme. Amém? Amém. Conforme com a forma da nossa imagem. Façamos o homem com a forma da nossa imagem. Conforme a nossa imagem. E semelhança. Então o homem comeria da árvore da vida. Deus se dispensaria para dentro do homem e o homem seria a expressão de Deus. Esse assunto vai ser desenvolvido até o Apocalipse, quando o Senhor, na Nova Jerusalém, consegue colher essa semente. Aleluia! Amém. Durante toda a Escritura, vai desenvolver uma batalha para que essa semente seja esmagada, destruída, para que esse propósito de Deus não seja cumprido.
Mas na colheita nós temos o homem e Deus completamente mesclado. Aleluia. Amém. Deus no homem pela eternidade. Ou seja, a Nova Jerusalém é a consumação, certo, da história de Deus com o homem. A consumação final de Deus com o homem regenerado, santificado, glorificado pela eternidade. Deus mesmo estará com eles. Então, o que o Senhor semeou, a intenção de Deus aconteceu ao desenvolver a história de Deus com o homem. E a Nova Jerusalém é a colheita dessa intenção. Amém? A Nova Jerusalém tem a glória de Deus. Ela tem a expressão. Deus queria que o homem expressasse ele. Então, essa cidade tem a expressão de Deus. Senhor Jesus. Amém? Amém. Senhor Jesus. Esse primeiro quadro é o primeiro quadro do propósito eterno de Deus. Não tempo da gente fazer isso, mas eu creio que os irmãos já conhecem esse assunto. E se não conhecer, no futuro bem próximo, a gente pode falar sobre isso. Amém? Amém. O segundo é a propagação. Gênesis capítulo 1, versículo 28. Gênesis 1, 28. A segunda semente. E Deus os abençoou. Amém? Amém. Aleluia. Amém. Sempre que nós falamos no capítulo 1 de Gênesis, falamos de Adão, correto? E Eva. Comer da árvore da vida era uma determinação de Deus para Adão e Eva. Tá certo? Amém. O que o Senhor vai falar aqui agora também é para Adão e Eva. E o que o Senhor vai falar depois também é para Adão e Eva. Correto? Mas como a Eva vai errar, ela vai responder por isso. Então disse Deus. E Deus os abençoou. Abençoou quem? Adão e Eva. Então eles já tinham que comer da árvore da vida, tá certo? Quando Deus deu essa comissão, o homem não tinha caído. Deus deu a comissão antes do homem cair. Então o homem iria comer primeiro a árvore da vida, Deus ia se dispensar para dentro dele e ele ia ser fecundo e encher a terra de Deus. Certo? Como ele caiu, Satanás se enxertou para dentro dele e ele encheu a terra de Satanás. Amém. Por isso que a humanidade é uma raça de víboras. Deus abençoou, disse: sede fecundo, multiplicai-vos e enchei a terra. Sujeitai-a, dominai-a sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. Então aqui agora é a comissão desse casal. Era ser fecundo, multiplicar-se, encher a terra e dominar e subjugar sobre essas três espécies que representam o império das trevas. Quem está entendendo? Amém. Primeira semente, qual é? Primeira semente, qual é? Não quero saber o capítulo, não quero saber o que qual é.
homem árvore representa o quê? Não sei. Representa o quê? O homem árvore. Oi? Representa a economia de Deus. A economia de Deus não é o Deus se dispensando para dentro do homem tripartito, a fim de regenerá-lo, santificá-lo e glorificá-lo, até a Nova Jerusalém, que é a consumação pela eternidade. Então, o homem, a árvore, representa a economia de Deus. Amém? Amém. Amém mesmo? Amém. A segunda semente qual é? A propagação do Evangelho do Reino. Por que essa vida tem que ser propagada? Por que essa vida tem que ser propagada? Por que eles têm que ser fecundos e encher a terra? Nós estamos aqui em casa, tá vendo? Vamos aprender. Você observa que a propagação dessa vida visa domínio e sujeição. Sujeitar a terra. Dominar. Amém? Amém. Então, sujeitar e dominar. É porque já existia um domínio. Já existia uma rebelião. E o homem e a mulher, representando Cristo e a igreja, tem essa responsabilidade de sujeitar a terra. A igreja, nesse aspecto, é a auxiliadora do Senhor Jesus. Amém? É a cooperadora do Senhor Jesus. Então, o homem foi feito e a mulher para essa tipologia. Se a mulher, né? Se a mulher coopera com o Senhor, o que uma pessoa que precisa de cooperação? Amante. Uma pessoa que precisa de cooperação é porque ela tem mais o que fazer, certo? Se uma pessoa não está fazendo nada, por exemplo, o amante não está fazendo nada. Aí eu pergunto para o Neto, Neto, o que você é? Eu coopero com o amante. O que você faz? Eu ajudo ele. Mas você ajuda ele, não está fazendo nada. Então, quem não está fazendo nada, não precisa de cooperadores, tá certo? Sim. Não é isso? Se a igreja ela é cooperadora do Senhor Jesus, então o Senhor Jesus tem algo para fazer nesta terra. Amém. Tá certo ou não? Amém. Se ele não tem o que fazer, não precisa de auxiliador. Sim. Então, em que nós auxiliamos o Senhor Jesus? Então, nós temos que enxergar, né? Se você chegar na casa de alguém, ainda que você é auxiliar, você foi contratado para ser auxiliar, tá certo? Você vem aqui na casa do irmão Arlindo, você é auxiliar. E a esposa do irmão Arlindo não fala nada. Correto? O Arlindo vai te cobrar. Você é auxiliar e você não faz nada. O que você vai responder? Eu sou auxiliar, mas eu não sei o que tem que fazer. A igreja é auxiliadora, mas ela não sabe o que tem que fazer. Ela acha que tem que reunir. Ela tem que reunir. Mas para quê? Reunir para ficar alegre. Tá bom, e ficar alegre para quê? Enfim, a reunião. Agarrou aqui.
comissão da igreja. Ela é uma necessidade nossa. Nós temos necessidade de reunir. Sim ou não? Eu reúno, não é porque ninguém me manda, não. Eu reúno porque preciso. Eu preciso do Senhor, da palavra, dos irmãos, do louvor, qualquer coisa, até da comida, de tudo. Se eu não reunir, eu sei muito bem onde eu vou parar. Então a reunião é uma necessidade, não é uma comissão. A igreja, ela tem uma comissão. Ela tem que auxiliar o Senhor Jesus. Auxiliar o Senhor Jesus. A tratar com o império das trevas. Amém. Amém? Amém. Quais são os elementos que constituem o império das trevas? Olha, a palavra fala o seguinte. Ele nos libertou do quê? Do império das trevas, tá certo? Sim. Então existe um império das trevas. E nós, até mesmo nós, já participamos dele. E nos transportou para o reino do Filho. Então tem um império e tem um reino. E quais são os elementos que constituem o império? O império das trevas. Não é império romano. Satanás. Senhor Jesus. O império das trevas, sim. Agora, o império, se for na questão do império, né, temos o imperador. Se for o império das trevas, temos Satanás. Temos não. Ele está lá. Bota lá. Sozinho. Não. Oi? Bom, se a gente não sabe, já que você que está em Luanda, tirou colo, quais são os elementos que constituem o império das trevas? Demônios, principados, potestades. Demônios. Viu, irmãos? Ó, demônios. Você pode achar que não é importante falar isso. Mas amanhã você vai ver que é importante. Aliás, foi importante você ouvir isso hoje. Demônios, principados, anjos caídos. E Satanás. O império das trevas é formado por esses três elementos. O Senhor nos libertou disso tudo. Aleluia. Amém. Mas o Senhor não quer só nos libertar, Ele quer que a gente subjugue isso. E nos transportou para o reino. Só um reino pode combater o império. Então, o quadro da comissão é esse. Amém? Estão entendendo, irmãos? Amém. Quando o Senhor falou, sede fecundo, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai, dominai sobre os peixes do mar, que representam os demônios, aves dos céus, anjos caídos e os que rastejam Satanás. É porque a terra já tinha sido tomada, usurpada. E a igreja devia auxiliar o Senhor Jesus na retomada da terra. Aleluia. Amém. Por isso, o louvor fala do Evangelho às nações. Então, e como é que se organiza esse assunto? Vou organizar aqui rápido. Os demônios são perturbadores. Tá certo? Eles são seres que perderam seus corpos na queda de Lúcifer. Eles não vieram do céu. Eles estavam na terra. E eles foram afogados e hoje vivem no abismo ou em corpos de seres humanos que se abrem para eles ou em lugares áridos procurando voltar para sua casa, como fala a palavra do Senhor nos Evangelhos. Amém? Amém.
eles não têm autonomia para governar. Eles simplesmente atrapalham, perturbam. Eles não têm governo. Então eles foram tratados diretamente pelo Senhor. Amém? Amém. E quando o Senhor chegou, o Gadareno, né? Os demônios de Gadareno, que eram 2000, perguntou, já vieste nos atormentar antes do tempo? O Senhor aí negociaram lá, e vai entrar nos porcos, né? E os porcos então mergulharam no mar. E a pergunta que não quer calar é: e quem pagou o prejuízo? Isso foi uma irmã do Equador que perguntou: como é que esse Jesus manda os demônios entrar nos porcos do rapaz e os porcos se suicidam e o rapaz fica sem trabalho? Que Deus é esse que tira o trabalho das pessoas? Se aquilo ali era o ganha-pão do porqueiro. Eu tinha que pensar rápido, ou inventar alguma coisa. Eu falei, irmã, tem muita gente que ganha o pão com porcaria. Tem muita gente que acha que o seu trabalho é o máximo. Que seu trabalho é... Só que o seu trabalho cabe em 2.000 demônios. Aquele porqueiro devia se achar, ele tinha 2.000 porcos. Ele devia se achar o rei da cocada preta. Não é não? Só que ele não sabia que no trabalho dele cabiam 2.000 demônios. Na verdade, o Senhor não tirou o emprego dele. O Senhor o libertou. Graças a Deus, ela aceitou a minha visão. Visão na hora, assim, rápido. Então, eles foram para o mar. Amém? Amém. E o Senhor, então, ia pregando o evangelho do reino, de cidade em cidade, curando os enfermos e expulsando os demônios. Depois chamou os 10, deu-lhes autoridade para ir de cidade em cidade, pregar o evangelho, curar os enfermos e expulsar os demônios. Depois enviou 70 para pregar o evangelho, curar os enfermos e expulsar os demônios. Quando os 70 voltaram, disseram, mestre, até os demônios nos submetem ao seu nome. Amém? Amém. Então, o Senhor falou para eles se alegrarem porque o nome deles estão rolados nos céus. Então preste bem atenção onde eu quero chegar. O nome do Senhor Jesus. O assunto dos demônios foi resolvido com o nome do Senhor Jesus. Amém. Até os demônios se submetem ao seu nome. O nome que está acima de todo nome. Amém? Aleluia. Amém. E quando você olha os evangelhos, você não vê os anjos caídos, eles não aparecem. Aliás, estão bem quietinhos. Quem já leu os evangelhos? Diga amém. Amém. Quantas vezes aparecem os anjos caídos? Algum dia você já parou para pensar nisso? Você deve pensar assim, esse Adilson tem o que fazer mesmo. Não sou eu não. Olha bem, se o Senhor estava ali, fazendo uma tremenda obra de libertação, curando enfermos, ressuscitando mortos, levantando paralíticos, multiplicando pão, expulsando demônio, aonde estavam os anjos caídos? Eles continuavam no governo
celestial. O Senhor poderia expulsar todos os demônios da terra, curar todos os enfermos, multiplicar pão, matar a fome de toda a humanidade, e o governo seria dos principais. O ministério terrenal do Senhor Jesus não trata diretamente com os anjos caídos. Não foi dado ao Senhor Jesus apenas esta comissão. O Senhor deveria morrer, ressuscitar, ascender e ser exaltado acima de principados e potestades. E depois nos levar para lá. Tá certo? Amém, irmão? Quando é que começa a aparecer essa história de anjo caído? Paulo. Paulo teve uma visão celestial. Amém, irmão? Amém. Se nós não tivéssemos os escritos de Paulo, nós estaríamos até agora juntando toda a nossa força para lutar contra os demônios que são como a areia do mar. Ou seja, não vão acabar nunca. Então, quando o Senhor levanta Paulo, o livro de Colossenses fala que ele veio completar a palavra. Aí ele foi dar a graça de completar a palavra. Por isso, no Novo Testamento tem 14 epístolas. É uma porcentagem considerável da Escritura. Nenhuma outra pessoa tem 14 epístolas na Escritura. E essas 14 epístolas é o desenvolvimento da visão celestial. A visão celestial é ver aquilo que está por trás. Amém? Estou entendendo? Amém? Não estou triste já. Está difícil? O que é visão celestial? Você olha as coisas, mas você só vê no âmbito celestial. Por exemplo, você vê uma briga ali na esquina. O que você vai dizer aqui? Você vem correndo, irmão, e fala o que aqui? Ali tem uma briga, não é isso? Sim. Mas Paulo não falou isso. Se Paulo vê uma briga ali, ele vai chegar aqui e vai falar um negócio que você não vai entender nada. Talvez falar da batalha dos anjos. Ele vê o que está sobre, está por trás. Está entendendo? E o que isso tem de benefício? O que tem disso de benefício é que o Senhor revelou a ele o porquê da igreja. Sem a visão celestial, a igreja não tem um porquê. Um para quê? Para que a igreja? Por que a igreja? Porque a igreja, ela está posicionada nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Amém? Ali ela recebe toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Então, primeiro ela recebe toda a sorte de bênção. Então, aos olhos naturais, aos olhos físicos, nós estamos aqui, tá certo? Amém. Aos olhos da visão celestial, nós não estamos aqui. Nós estamos, como diz Acimar, nas celestes. Amém? Amém. Recebendo toda a sorte de bênçãos espirituais. Amém. Aleluia, irmão. Amém. Na visão natural, nós estamos aqui no âmbulo, na casa do Alindo, ouvindo uma palavra. Na visão celestial, nós estamos nas regiões celestiais, em Cristo Jesus, recebendo toda a sorte de bênção espiritual. Amém. É uma diferença. É como se você colocasse um óculos, tirasse o óculos, certo? Coloca o óculos, você vê tudo celestial. Tira o óculos, você vê tudo físico, né? Tudo aparente. Então a igreja, ela tem essa posição. Ela recebe bênçãos espirituais. Em Efésios 6, ela batalha contra principados, potestades e dominadores desse mundo
Entendeu? Esse principado e potestade representa o governo de Satanás sobre a terra. Amém? Quem está entendendo, diga amém. Amém, irmão? Estamos aqui descrevendo o império das trevas e a função deles. Então, ainda que o Senhor houvesse curado todos os enfermos, como por exemplo hoje, nós temos um grupo de cristãos que a sua linha de evangelho é a cura dos enfermos. E o encargo deles, o sonho deles é curar todos os enfermos que aparecem ali. Para isso eles jejuam, para isso eles oram, é verdade? É bom. Amém? Mas você pode curar todos os enfermos da terra. Outro grupo expulsa demônio. Toda semana. E é bom isso, eu agradeço, expulsou o meu também. Entendeu? Mas não. O Senhor Jesus podia fazer isso. Mas o governo não será do Senhor. E a nossa visão é o governo celestial do Senhor Jesus. Amém. Aleluia, irmãos? Amém. Então, para mexer no governo, precisa de quê? Quem está apto e comissionado a mexer no governo celestial? A substituir o governo celestial dessa terra? A igreja. Amém? Amém. Amém, irmão? Está entendendo? Eu estou assim explicando. Não é uma mensagem para a gente cair no chão. É para você entender amanhã em quando é que essa igreja executa esta comissão. Essa é a nossa visão daqui por diante. Amém, irmãos? Amém. Está entendendo? Essa é a nossa visão daqui por diante. É a visão que deve nos controlar e que deve nos governar. Saber que a igreja luta contra principados e que ela está apta para substituir esse governo, colocar Cristo ali, é doutrinário. Nós precisamos compreender como que ela executa isso. Tá certo? Amém? Amém. Então, a igreja luta pelo governo celestial. Amém? Amém. E quando essa luta findar, como fala em 1 Coríntios 15, quando ele tiver destruído todo o principado e potestade, bem como o poder. Então, essa luta tem um fim. Nós vamos batalhar até o Senhor destruir todo o principado e o poder. Amém? Amém. Compreende, irmãos? Aí, a igreja vai sujeitar-se ao Senhor por completo. E o Senhor vai sujeitar-se a Deus. Aleluia. Amém. E o governo do Senhor será estabelecido. Então, surgirá o descendente. Amém? Quem é o descendente? Cristo. Então, cumprir-se-á a profecia da terceira semente. Nós estamos falando da segunda semente. A terceira semente está em Gênesis, capítulo 3, 15. Amém? Amém. Por inimizade, certo? Aqui a mulher já tinha comido do fruto. Tinha caído, pecado. Porém, inimizade entre ti e a mulher. Ti é quem? A serpente. Amém? Amém. A mulher é quem? Eva. E a Eva é quem? A igreja. A igreja e a serpente são inimigas, amém, irmãos? Amém. Tá certo ou não? Isso aí, parece que é besteira. Mas tem igreja que já está assim, de maldade.
amizade com a serpente. A igreja é inimiga, tem uma inimizade entre ela e a serpente. Olha, entre a tua descendência, que é a descendência da serpente, e o seu descendente, que é da mulher. Amém? Este te ferirá a cabeça, o teu descendente da mulher, fere a cabeça da serpente. E tu, que é a serpente, ferirás o calcanhar. Então a mulher está gerando o descendente. Quando o descendente nascer, ele vai esmagar a cabeça da serpente. Amém? Amém. Aleluia! Amém. Então, presta bem atenção. Nós estamos agora destruindo o terceiro elemento do império das trevas. O nome do Senhor trata com os demônios. A igreja trata com principados. E o descendente com Satanás. Amém? Estão entendendo, irmãos? Os demônios, o que trata? O nome do Senhor. E com principados e potestades. E com Satanás. E quem é o descendente? Está valendo a pena. Amém. 16. E a mulher disse, o Senhor disse para a mulher. Amém? Amém. Presta atenção, mulher. Amém? Amém. Quem é a mulher? A igreja. O Senhor disse para a mulher, o Senhor disse para a igreja. Multiplicarei sobremodo o sofrimento da sua gravidez. Então a mulher está gerando a Cristo, certo? Está formando o descendente, mas no meio de muito sofrimento. A história da igreja é uma história de sofrimento. Sobremodo. Em meio a dores, dará luz a filhos. Aonde que você acha a colheita disso? Lá em Apocalipse 12. O nascimento do filho varão, quando João viu uma mulher gritando com dores para dar luz, o filho varão nasceu e foi reger as nações com cetro de ferro. Amém? É rico demais a Bíblia. Está na semente, está na colheita. E, finalmente, o teu desejo será para o teu marido. Aleluia. E essa aqui é a frase que você deve sublinhar. E ele te governará. Aleluia. Amém. Aleluia. Aleluia. Amém. Fala, e ele, fala, e ele. Fala o teu irmão, e ele. Te governará. Aleluia. Nós estamos falando para governar a igreja, não a terra. Peraí, mas o problema foi na terra. Presta bem atenção, irmão. Tem um problema de rebelião, tem um império estabelecido na terra. E o Senhor está dizendo para a igreja que o Senhor vai governar ela. Olha para cá, olha para mim. Quando a coisa é difícil, você olha mais, né? Tem uma rebelião. Está se governando? Tem uma rebelião na terra. E o Senhor disse para a mulher: ele te governará. Amém, irmão? Eu estou repetindo porque amanhã, se você esquecer isso aqui hoje, lembra que nem adianta vir aqui amanhã, gente. Porque agora, eu vou mudar você deixar eu colocar. Se a rebelião é na terra, amém? Aonde está o império das trevas? Na terra. Amém? Aonde que está o governo de principados e potestades? Na terra. O Senhor não deveria governar a terra. Mas ele está dizendo que vai governar a igreja.
irmãos acham disso? Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Amém. Fica assim, então. Hã? Irmãos, a maneira, a única maneira do Senhor governar a terra é por meio da mulher. É por meio da igreja. Por isso, ele não confrontou diretamente o governo dos principados e de Satanás. Porque a igreja é o seu meio. A igreja é o seu corpo. A igreja é ele. Amém? Se ele não governa nem a igreja, como é que vai governar a terra? Lembra daquela... Eu gosto muito de usar isso aqui como exemplo. Quando Paulo fala para Timóteo para levantar presbíteros em Éfeso, e ele fala as qualificações, ele fala que o presbítero deve governar bem a sua própria casa, para depois cuidar da igreja de Deus. Então, só claro que não é a mesma coisa, é uma aplicação. Deus precisa governar bem a sua própria casa. Então, a igreja, as igrejas, ou a igreja, não está debaixo do governo do Senhor Jesus. Por isso, principados e potestades ainda manifestam o seu império. Por isso, o Senhor ainda não tomou a centralidade de todas as coisas, no céu e na terra. E o Senhor ainda não é a cabeça sobre todas as coisas, por causa da igreja. Se o Senhor não encabeçar a igreja, se o Senhor não for o centro da igreja, se o Senhor não governar a igreja, e a igreja não sujeitar-se a ele completamente, nós vamos ficar por aqui. Então nós vamos ter que entender, amém, irmãos? Compreende? E o que é isso? O que é isso? O que é isso que eu estou falando aqui? Que o homem tem que comer da árvore, amém, não é isso? Amém? Tá certo? Comer da árvore e encher a terra de quê? De Deus. Que o homem tem que multiplicar-se, encher a terra, propagar o evangelho, amém. Amém, homem? Amém? Amém. Agora, ele te governará. Talvez não seja tão complicado comer da árvore da vida hoje, que nós conhecemos a revelação da economia de Deus. A única coisa que nós queremos hoje é comer da árvore da vida, que é Cristo, aleluia. É desfrutar Cristo nas reuniões, em casa, no dia a dia. Quero comer da árvore da vida, amém? Talvez não seja complicado para nós, principalmente, propagar o evangelho. Em Bailundo, em... aonde? Caala, Ponto do Bambo, Bié, aleluia. Vamos propagar o evangelho, amém? O problema é deixar Cristo nos governar. Deixar Cristo nos encabeçar. Deixar Cristo tomar a centralidade da nossa comunhão, da nossa vida. E sujeitar-se por completo a Cristo. Para que não haja apenas igreja na cidade, mas para que haja governo. Amém? O Senhor, no passado, falávamos muito que o Senhor quer uma igreja em cada cidade. Hoje nosso papo mudou. O Senhor quer o governo dele.
em cada cidade. Nós podemos ganhar toda a terra habitada e o Senhor não governar as cidades. Por exemplo, nós propagamos o Evangelho em toda a África. Amém ou não? É uma verdade, irmãos? E as igrejas foram levantadas. É uma verdade, irmãos? A pergunta é, quem governa? Um ministério. Nós evangelizamos, as igrejas foram geradas e foram colocadas debaixo de um ministério. Sob a liderança de um homem. Foi assim que terminou nossa vida em 2010. E hoje tem um monte de irmãos frustrados, parados, tristes, decepcionados. E por que nós fizemos isso? Desfrutamos tanto da economia de Deus, nos regozijamos tanto, né, mano? Ficamos loucos pela economia de Deus. É uma verdade, amém? Lembro de você, primeiro dia que você chegou na reunião. Vou buscar meu marido. Ela falou, falei, pronto, agora eu vou acompanhar. Trouxe todo mundo, na verdade. O que era aquilo? Qual era o assunto? A economia de Deus. Nunca ouvido, nunca visto, nunca desfrutado. Não é verdade? Depois de 2006, que chegou a propagação do reino. Rapidamente, nós entramos em 50 países da África. De maneira sobrenatural. Só se você pensar bem, de Luanda para cá, já é um milagre. Como é que a gente pode se encontrar aqui se a gente mora em Luanda? A propagação alcançou toda essa terra. Aleluia, irmãos. Só que nos faltava terceira semente. O terceiro aspecto da visão, que é o governo do Senhor Jesus Cristo sobre a igreja. A fim de que pela igreja ele governe toda a terra habitada. Amém? Essa é a terceira visão que queremos compartilhar amanhã com vocês. Para que isso possa nos motivar novamente. Para que possamos voltar às cidades evangelizadas. Nós não vamos sair e fazer tudo de novo. Nós vamos levar as igrejas para debaixo do cabeçamento do Senhor Jesus Cristo. Amém. Levar as igrejas para a centralidade de Cristo. Amém. Levar as igrejas para a sujeição a Cristo. Amém. Para o governo celestial do Senhor. Amém? Vocês não concordam, não? Amém. É uma verdade que eu estou falando? É uma verdade, irmão? Amém? Amém. Propagamos ou não? Amém. Propagamos. Às vezes eu fico pensando assim, nós propagamos. Olha, você tem um pessoal que propagou para a gente. Mas onde estão as igrejas? Na mão dos homens. Só que o Senhor tem nos dado uma visão. Amém. Aleluia! Amém. Não só uma visão no aspecto do propósito eterno de Deus, ou seja, uma visão que compõe esses três itens, mas uma visão também de procedimento. O Senhor tem nos dado uma visão de procedimento. Sabe qual é o procedimento? São três. Primeiro procedimento. Jerusalém, os 12. Ide, portanto. Amém? Amém? Segundo procedimento. Antioquia, Paulo e Barnabé. Separai-me agora, Paulo e Barnabé. Terceiro procedimento. Macedônia. Amém? Passa a Macedônia e ajuda-nos. Aleluia. Amém. Então nós respeitamos as igrejas que já existem. E se elas estão satisfeitas em ficar debaixo do ministerialismo, paciência. Amém? Mas todas as que pedirem ajuda, nós temos que nos levantar e ajudar. Amém? Amém. Aleluia. Amém. Não é só uma visão acerca dos três itens da revelação. Também uma revelação acerca do nosso novo procedimento. Amém? Amém. Qual é o nosso novo procedimento? É ajudar as igrejas. Amém? Amém. Ajudar as pessoas perdidas. Ajudar os que clamam por ajuda. É o que Paulo recebeu após a separação com Barnabé. Não é isso? Amém? Amém. Passa a Macedônia, ajuda. Ajuda Baium. Amém? Amém? Ajuda as cidades vizinhas, Carrala. Ajuda as cidades. Amém. Aleluia. Amém. Mas ajuda por quê? Por que Paulo, depois que separou de Barnabé,
Ele tentava ir para um lugar e o Senhor não deixava. Tentava ir para outro lugar e o Senhor não deixava. Ele queria ir para Bitínia, não foi permitido. Ia para Éfeso, não foi permitido. Para Ásia. Porque ele precisava de uma nova visão. Essa ajuda é como o terceiro item da revelação. Amém? Amém. Aleluia. Amém. Então você passa uma semana e ajuda-nos. Quando você olha as igrejas, as cidades que nós mesmos evangelizamos, que as igrejas foram geradas e agora querem ajuda, você vai ajudar com o quê? Nós precisamos ganhar essa visão e tocar nela. Aleluia, irmão. Ajudá-las a serem encabeçadas pelo Senhor Jesus. Amém. A maior ajuda que uma igreja pode ter. No passado, pensávamos que a maior ajuda que uma igreja pode ter é trazer uma pessoa experiente para cá. Pegar um irmão crescido, ou um casal, e colocar tudo no ângulo. Para poder a igreja não acabar nunca mais. Porque a ajuda seria multiplicar a visita dos obreiros. Ao invés de ser semestral, ser mensal. A maior ajuda é mandar um dinheiro para ajudar aqui dentro do ângulo, para ver se as coisas melhoram. Né? A maior ajuda é levar as igrejas para o encabeçamento do Senhor Jesus. Amém. E se isso acontecer, é só largar a mão de Deus. Amém. Aleluia! Aleluia. O Senhor vai avançar. Amém? Amém. Então, por hoje, tá bom? Eu acho que o Senhor já preparou o caminho para amanhã, né? Amém. E os irmãos podem também compartilhar um pouco do que entenderam. Amém.